Parabéns, mãezinha. Essa foi a frase que eu ouvi em um dos piores momentos da minha vida. Eu acordei em uma sala de recuperação anestésica após uma curetagem, ao lado de mães que haviam acabado de testemunhar a vida dos seus filhos, com o médico me dando parabéns. Eu só consigo me lembrar da expressão do rosto dele, possivelmente tão constrangido quanto eu. No meu caso, era um bebê de 9 semanas desejado, que de repente virou um conteúdo residual descartado no lixo. E do vazio do meu ventre, hoje, ganhou voz, fôlego e se tornou missão, serenando tantos corações que ainda sangram. A perda de um filho é tão absurda ao subverter a ordem natural das coisas que é quase inominável. Já se diz que quem perde os pais é órfão, quem perde o companheiro, viúvo, e quem perde um filho, nem nome tem. São mais de 2 milhões de bebês natimortos por ano no mundo, isso sem contar com os abortamentos naturais. De cada 65 bebês que morrem, um não sobrevive no período perinatal. Até 25% das gestações, nas primeiras 12 semanas, terminam em abortamentos espontâneos. Nesses 15 anos, trabalhando com mulheres e suas famílias, me deparei com realidades extremamente chocantes. Pais que interromperam seus sonhos e desviaram seus caminhos tão abruptamente. Esse fato, tão prevalente, você não vê estampado nas mídias, nem muito menos nas rodas de conversas. Porque a morte de um filho desejado, seja em qual for a idade, se configura em um dos eventos de maior dor que o ser humano pode viver. E a sociedade não quer falar sobre dor. Como no caso da Luísa, que perdeu seu filho com 1 mês de vida e, ao retornar da licença maternidade, descobriu que constrangia as pessoas, que começaram a evitá-la ou simplesmente não tocavam no assunto. Acontece que falar sobre o morrer não evita a morte, só nos distancia das informações necessárias para conduzir com verdade e entrega um momento tão desafiador. Todos nós vamos morrer. Bebês e crianças também morrem. E quanto mais você e eu falarmos disso, mais evitaremos frases que machucam tanto, como: você é nova, terá outros filhos, precisa superar. Foi melhor assim. Imagina se o seu filho nascesse com um problema. E assim, na tentativa de encurtar o tema, talvez até para aliviar a dor do outro, só que no despreparo mesmo, aumentamos ainda mais a sensação de solidão dessas famílias. Uma história que me marcou muito foi a da Ana. A Ana perdeu a sua filha com 38 semanas de gestação, numa complicação em seu trabalho de parto. Ficou inconsciente e no CTI por 3 dias. Roberto, o seu marido, foi quem recebeu a notícia. Engoliu seu choro, sua dor e incorporou prontamente os papéis com as burocracias de certidões de nascimento, óbito, velório, enterro. Um pai que também perdeu um filho
sonhos, projetos, geralmente é esquecido e invisibilizado. Quando Ana acordou, ela se deparou com a notícia da morte da filha, que ela não conheceu e nem sequer chegou a enterrar. Assim, como um filho desaparecido, só que sem a esperança de reencontrá-lo. Com os braços vazios, a Ana deixou a maternidade para encontrar um berço também vazio e um silêncio estrondoso na casa. Ela sentiu uma saudade do que nem ela chegou a viver. E ainda, perante a sociedade, a Ana nem é considerada mãe. A falta de despedida faz com que os casais se sintam perdidos na não concretização da morte e no não reconhecimento desse filho. Para Ana e Roberto, tudo isso afetou negativamente o relacionamento. Gerou culpa, distanciamento, conflitos, depressão, divórcio, entre outros problemas. É desafiador aprender a caminhar juntos, diante dos sonhos desfeitos e das diferentes formas que homens e mulheres expressam seus lutos. Quando uma mãe perde um filho, é natural que ela tenha sensações de quase morte, um desejo profundo de silenciar a dor e preencher o vazio que fica. Os casais que se reconhecem no meio desse caos geralmente fortalecem a caminhada conjugal. Danielas, Luísas, Anas, Robertos e talvez você que está me assistindo agora tenha passado por isso. Talvez tenha acontecido com seus pais, uma amiga, seus avós. E o pior, talvez você nem imagine o sentimento de tristeza e solidão que alguém que você ama enfrenta ou precisou enfrentar. Talvez aqui esteja um maravilhoso exercício de empatia e compaixão, porque essas são as nossas histórias e elas não são só histórias comoventes, como elas também representam um problema de saúde pública. O mais alarmante é que ainda hoje os ambientes hospitalares e clínicos oferecem pouca ou nenhuma estrutura para uma assistência adequada a essa família. Minha proposta é que ao menos seja feita uma abordagem mais efetiva de acolhimento, com atitudes simples, de baixo custo e que tem o poder de mudar tantas e tantas histórias. A receita do problema já está pronta. Ela está em cada hospital, em cada maternidade, privada e pública. Ela se dá com treinamentos, vontade e a implementação de protocolos seguros e humanizados, amparando a equipe técnica e emocionalmente, principalmente por atuar em ambientes de extrema vulnerabilidade. Sim, precisamos cuidar de quem cuida e, dessa forma, conscientizar esses profissionais que cuidam dessas famílias para que elas sejam protegidas, mantidas em situações de conforto e acolhimento, sempre. Como na notícia da morte do bebê, em todos os processos de decisões, incluindo a via de parto, que esse parto seja conduzido de forma respeitosa e humanizada, e que a mulher permaneça junto ao seu acompanhante durante
todo o tempo. E não vá nem para a sala de pré-parto, nem para a sala de recuperação com outras parturientes. Que esse bebê seja recebido num ambiente acolhedor e que permaneça junto aos pais e que eles tomem o tempo que precisarem nessa despedida, junto aos seus familiares. Que a pulseirinha de identificação no braço do bebê venha escrito o nome dele, ao invés de Nath morto, de mim mesma, um atestado que amarra mãe e filho na morte. Uma boa prática vivenciada no hospital aqui em Belo Horizonte é que eles colocam uma rosa na porta do quarto, ao invés de Decesso 32. Uma simples rosa pode evitar que o silêncio absoluto se instale, como se nada tivesse acontecido. E a equipe hospitalar se sinta preparada para frases como: eu estou aqui, se você quiser conversar. Como você se sente? Você gostaria de um abraço? Possivelmente, o seu leite vai descer. Você gostaria de saber as opções que tem, então decidir o que quer fazer com ele? E se você, que está aqui agora, já passou por tudo isso e na época não conseguiu falar ou não teve a oportunidade de viver experiências menos dolorosas, é por isso que eu estou aqui também, para te dizer que a sua dor não precisa ser esquecida e que quanto mais você a reprime, mais ela te controla e se enterra dentro de você. Apesar de não se superar um filho morto, podemos sim construir novas histórias, afetos e até mesmo ter outros filhos, caso seja esse o desejo. Pois bem, se a mãe que perde um filho é inominável, se a sociedade ainda não entendeu que é algo que não conseguimos sequer citar, é porque talvez precisamos entender juntos que essa realidade merece ser melhor cuidada e compreendida. Necessita ter nome, corpo e empatia. E se é inominável, porque pais serão sempre pais, independente do tempo de vida dos seus filhos, é hora de repensar e tratá-los exatamente como pais, respeitando o tempo do seu luto. E agora, eu gostaria de propor um breve exercício aqui ao vivo. Para isso, eu vou pedir que vocês confiem e fechem os olhos só por alguns instantes. Agora, ainda de olhos fechados, levante o braço se você já perdeu alguém querido. E agora permaneça com seu braço levantado se ao pensar nessa pessoa vem uma memória para o seu coração, uma lembrança. A foto dessa pessoa, do momento em que vocês passaram juntos, qualquer coisa que te remeta a ele. Agora, pode abaixar o braço e abrir os olhos. A maioria predominante permaneceu com os braços levantados, porque são as memórias e as lembranças tão importantes na construção do vínculo e no conforto que trazem ao nosso coração.
pois são elas que permanecem. E foi assim com a memória da Cecília. Quando Cecília partiu com 39 semanas, doutora Mônica Nardi se deu alta, foi ao enterro e tirou uma única foto da sua filha no caixão. Essa foto teve muita repercussão. Frases dizendo: que mórbido, que desnecessário, para que isso? O que mais chamou a atenção foi a grande maioria ter chorado junto, dizendo que davam tudo para ter uma foto do filho, que se arrependiam de não ter, que tem muito medo de se esquecer do rostinho dele. Eu entendo que podemos não estar totalmente preparados para ver fotos assim. Afinal, elas nos remetem à nossa finitude. Porém, se for do desejo dos pais, elas precisam existir, pois por mais impregnadas de dor que elas possam estar, o filho revive na memória de quem os ama. E a história de um filho querido passa a ser legitimada, apoiando muito o processo do luto. E foi assim que nasceu o Grupo Colcha, uma iniciativa daqui de Belo Horizonte, onde eu, doutora Mônica Nardi e a fotógrafa Paula Beltrão buscamos trazer conforto na construção dessas memórias, como numa grande colcha de retalhos, costurando os detalhes para contar uma história. Reunindo os registros fotográficos, a mechinha do cabelo, as impressões digitais dos pezinhos, das mãozinhas, enfim, todos os pertences usados pelo bebê ao nascer e todas as recordações. Pois veja, que as mudanças dos protocolos hospitalares e da forma como nós encaramos o luto perinatal é um sonho perfeitamente possível, mas que vem acontecendo em passos curtos. No meu sonho lá atrás e ainda hoje, eu e você, no exercício pleno da maternidade, seríamos cuidadas, instruídas e devidamente amparadas. Citando aquela fatídica frase do início da nossa conversa: parabéns, mãezinha. Esses parabéns agora são para todas as mães que saíram e saem da maternidade com seus filhos nos braços, mas também para todas aquelas que, assim como eu naquele dia, saíram de coração e ventre vazios, mas que ajudaram a escrever essa história. E principalmente para todas as mães que virão, que saindo ou não, com seus filhos nos braços da maternidade, se sintam cuidadas, legitimadas e respeitadas em suas dores. Uma sociedade mais humana, que tem empatia e solidariedade para resolver, sim, questões práticas, mas sem esquecer que é preciso viver todas as etapas do luto, sempre e de forma gentil. Pois filho é insubstituível e carrega um lugar certo no coração desses pais. Portanto, quando me perguntam quanto tempo dura o luto por um filho, eu geralmente respondo com outra pergunta: quanto tempo dura o amor por um filho? Que essa ideia acenda a chama no seu coração. Obrigada.